Ô Piperno, só fazendo uma provocação a essa sua fala, nós já vimos no Brasil uma época, e eu me lembro muito bem disso, acho que o Serrão e o Vilela também podem complementar essa fala, do discurso de mais direitos ao trabalhador brasileiro, só que ao mesmo tempo a consequência desse discurso era menos empregos ao trabalhador brasileiro. Então, quanto mais esse discurso era de alguma forma compartilhado, havia uma redução no número de empregos, da criação de empregos, o empreendedorismo de alguma forma era afetado diretamente. Como é que se resolve isso, né? Porque o discurso ele é muito lindo na prática, mas do ponto de vista prático, no momento em que o governo federal avançar sobre essa questão dos aplicativos, os aplicativos podem muito bem fechar suas portas. Como é que ficam essas pessoas? Olha, Paulo, eu acho que dificilmente eles vão fechar suas portas porque a margem de rentabilidade, a margem de lucro deles é muito grande. Agora, de qualquer forma, Isso é um achômetro, né? Não, não é um achômetro, não. Inclusive, as margens aqui no Brasil elas são muito grandes. E veja, há até em alguns países algum princípio de crise e tal, mas aqui não. Porque, inclusive, as taxas que esses motoristas, esses associados aí acabam pagando é muito grande. É só conversar com qualquer um deles. Agora, também não se está sugerindo aqui que os aplicativos tenham relações trabalhistas com os seus associados semelhantes às do mercado formal. Não foi isso que eu disse. Eu disse que é necessário que se busque algum tipo de compensação a essas pessoas. E eu não estou dizendo que tenha que ser exatamente no mesmo nível, por exemplo, de um bancário, né? De um professor que tenha vínculo com uma universidade, com, enfim, um trabalhador comum da iniciativa privada. Não se está sugerindo isso. O que se está se sugerindo é que, pelo menos, não fiquem totalmente ao relento no momento em que há essa separação. Vilela, eu fiz essa provocação ao Piperno porque existem inúmeros exemplos que aconteceram, inclusive aqui em São Paulo, quanto mais a prefeitura quis de alguma forma intensificar a certa regulamentação, a saída de algumas empresas e alguns aplicativos que prestavam esse tipo de serviço. Paulo, eu tenho um ponto nesse sentido que eu quero colocar. Me chama muito a atenção esse discurso do presidente Lula de que, olha, temos que fazer uma reforma tributária que desonere os pobres e onere os ricos que não pagam imposto. Esse discurso dessa dualidade, ele até é muito bonito e até é muito sensato. Quer dizer, quem de fato não quer que os ricos paguem mais do que os pobres? Mas me parece evidente isso. Agora, o que é importante se ter claro é que o mundo não é feito de extremos, né? Então, nós não temos no Brasil 110 milhões de ricos e 110 milhões de pobres, né? E você não tem claramente os ricos com uma renda de acima de 1 milhão por mês e os pobres com uma renda abaixo de X mil reais por mês. Quer dizer, você tem que ter claro as complexidades da sociedade brasileira. E você está dentro de uma realidade de sociedade brasileira onde 5% mais ricos têm uma renda de 10 mil reais para cima. Quer dizer, então, de que forma você vai onerar esse cidadão? Você não está onerando também a classe média? Quer dizer, de que forma você diferencia a oneração da classe média da oneração do segmento mais abastado? Quando se fala em dar imposto a rico, o que seria imposto a rico? É imposto sobre fortuna? É imposto sobre herança? Quer dizer, essas respostas práticas e respostas mais racionais, mais reais, isso até agora não foi falado. O que se é falado é esse discurso óbvio, né? Olha, vamos tirar dos ricos para dar para os pobres. Ótimo, claro, isso todo mundo de alguma forma concorda, mas a questão é se colocar de uma forma efetiva, de uma forma concreta, porque eu tenho receio que no final das contas, quem vai pagar a conta é a classe média. Exatamente. Agora, o que está por trás dessa jogada, desse discurso aí, principalmente contra as empresas de tecnologia? O governo quer taxá-las. E parte dessa taxação, aí os sindicatos querem entrar no bolo, poderia ir para financiar esse novo custeio da atividade sindical. Então, essa jogada criativa aí, que está sendo armada para arrecadar mais, é que a gente tem que ficar de olho nela. Porque a gente precisa ter um debate sério. Eu sempre cobro os debates sérios, mas aqui o Brasil não gosta de ter os debates sérios. E um debate que é fundamental é: queremos ser um país capitalista?
A gente quer ser um país em que o governo federal pratique algo que se chama de governança corporativa, o tal daquele princípio ESG, né? Que tem a ver com governança, com a questão ambiental, com respeito à regulação, com a sustentabilidade. O governo está preocupado realmente, de verdade, com isso? Não sei se está. O governo, a máquina pública brasileira, ela tem um compromisso com a transparência, com a publicidade total de seus gastos, de como o que ela arrecada, como aquilo que é arrecadado é efetivamente utilizado? Não temos isso. A gente tem uma fiscalização oculta. O Estado fiscaliza a ele mesmo e fiscaliza mal. Se não fosse isso, a gente não teria tanta denúncia de corrupção o tempo todo no Brasil. Então, para que você paga tanto imposto? É isso que a gente quer saber. Lá na Europa, países da Europa, a carga tributária é altíssima. Paga-se muito imposto, só que o cara lá sabe, tem ideia, tem noção exata de como aquele dinheiro está sendo direcionado. E aqui no Brasil, essa conversa não acontece. A coisa não é feita com transparência, com publicidade, com clareza. A sociedade brasileira não tem instrumentos diretos de fiscalização do recurso público. Então o debate começa por aí. Aí você vai aumentar imposto para quê? Para financiar ainda mais essa máquina pública? Esse que é o lance? Essa que é a jogada? É mais Brasília e menos Brasil? É esse o discurso que está querendo se desenhar? Parece que não foi esse o discurso que venceu a eleição. O Lula ganhou a eleição, mas o brasileiro não votou nele com essa perspectiva.